Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos trabalhar e conectar os ensinamentos de Jesus com os estudos científicos do mundo atual, do nosso mundo moderno. Para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, que fala sobre esforço, autoestima e crescimento, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, que a Tua luz possa abençoar a cada um que nos acompanha e a cada um que nos rodeia, de acordo com as necessidades, para que este nosso mundo se regenere, que consigamos fazer a nossa parte, com esforço, com luz, com amor e com esse amparo tão cuidadoso dos anjos e mentores de mais alto. Que assim seja. Muito bem. E para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Até ao fim. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objeto. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a porcentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia de material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda um enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. A fim de concluí-la, muita gente acaba desanimando e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que assim seja. Que texto bonito, né? Esse comentário de Emmanuel é muito cirúrgico, no ponto principal, nevrálgico de todos nós. Se estamos aqui na Terra, é porque ainda temos muito que crescer e evoluir. Senão, já estaríamos junto aos anjos, como diz o convívio dos eleitos, né? Aqueles que já se esforçaram e alcançaram cumes superiores de evolução. Nós temos que fazer a nossa parte. Tantas passagens, nos diferentes cultos, religiões, de tantos sábios que vieram ao longo da evolução humana, trazem essa mesma máxima e verdade. A cada um de acordo com as suas obras, cada um vai colher de acordo com o que semear, cada um precisa fazer o seu esforço. E é isso que Emmanuel vem falar. Quando Jesus fala até o fim, ele não quer dizer até que acabe tudo, simplesmente do fim do mundo ou fim da sua vida corpórea ou nada desse tipo. Até o fim de alcançar o seu objetivo, até que você finalize o que precisa ser finalizado. E isso, Emmanuel deixa muito claro, se referindo à nossa evolução. Ninguém vai receber, porque Deus não seria justo e bondoso e perfeito se fosse assim, ninguém vai receber de graça uma elevação espiritual, vai se tornar um anjo primeiro do que outros sem ter esforço próprio. Onde estaria o mérito? Onde estaria a justiça?
Deus é perfeito. Então, a justiça divina também é perfeita. Sendo assim, as leis do universo, as leis divinas, vêm nos reger dentro dessa perfeição. E nada mais justo do que cada um recolher aquilo que semeia, o esforço que faz, gerando recompensas, seja para as coisas boas ou seja para as não feitas, que é o que Emmanuel também comenta. Quantos de nós estaciona por tanto tempo nos abismos e nas inferioridades sem fazer um esforço consciente e constante para vencer os impulsos animais, os desejos mais materiais e carnais? Lembrando que em nenhum momento Jesus nos diz que não devemos vivenciar a matéria e as coisas da matéria aqui neste corpo, nessa vida. Não, muito pelo contrário, devemos sim vivenciar tudo isso, mas sem apego, sem pertencer à matéria, mas utilizando-a como ferramenta para a evolução. E quando a gente não apega e associa isso ao amor, a gente ajuda não apenas a nossa evolução, mas a todos os que nos cercam. Portanto, esforço, perseverança, é esse esforço contínuo de cada um, a perseverança em fazer o que precisa ser feito, na melhoria contínua, que vai gerar os resultados futuros. Cada um vai colher de acordo com aquilo que se esforçou. Que possamos então fazer a nossa parte, né? E hoje nós vamos ler um novo livro de leitura complementar ao Evangelho, um livro lindo também, ditado por diferentes irmãos, mas psicografado também por Chico Xavier. Então, para nós iniciarmos, hoje nós vamos ler o livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier, e hoje, o texto de hoje é da Maria Dolores, e ele tem como título Mãos Marcadas. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão, quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, arrogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres da colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te. Quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém, sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas, de agravos, reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie, ajuda-me a entregar as próprias mãos ao cravo, da incompreensão que me rodeie entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Que assim seja. Ah, que poema lindo, né? Que bênção essa poesia tão
verdadeira e com um ensinamento tão profundo, que vem corroborar exatamente a nossa reflexão do Evangelho. Essa nossa irmã, né, que está em outro plano, vem nos trazer uma oração, uma prece a Jesus. Nessa prece, ela pede a Jesus luzes e bênçãos e como ela precisa de auxílio e que gostaria que fosse o retorno, uma próxima oportunidade para continuar evoluindo. E ela pede a Jesus que, com base no que ela tem visto hoje, que ela entendeu da verdade da vida, da continuidade, da necessidade do nosso melhoramento, do objetivo final dessa período aqui na Terra, ser a nossa evolução e esforço para melhoramento, que ela não tenha tempo vago, que ela saiba oferecer a si mesma, ao próximo, ao irmão, ao trabalho, assim como Jesus fez. Que ela possa ter as mãos marcadas, como o Mestre Jesus tem, como símbolo da entrega, do esforço e do trabalho pela humanidade. Olha que prece linda. Ela vem dizer que ela ainda é pequena, tem muitas falhas, mas que ela deseja ardentemente que numa oportunidade ela tenha consciência e esteja onde estiver de que ela precisa se esforçar e fazer o trabalho necessário, porque só assim ela vai conseguir trilhar e seguir os ensinamentos de Jesus, que é o roteiro para a nossa elevação. Todos nós só sabemos, já sabemos que nós só vamos ao Pai seguindo o Mestre, ou seja, todos que vão a Deus devem seguir o exemplo, o roteiro de Jesus, do Evangelho, que é basicamente roteiro de amor, Claro, com muito trabalho, esforço, cada um fazendo a sua parte. E como nós refletimos no Evangelho, a gente só consegue alcançar essas culminescências, essas elevações, esse crescimento com esforço próprio, Seja esforço íntimo para domar as inferioridades e os desejos, seja esforço externo para amparar e auxiliar aos que nos cercam, no nosso trabalho, no dia a dia, dentro de casa. E às vezes é muito fácil esquecermos disso, na nossa rotina diária, esquecermos que tudo que passamos, de fácil, de difícil, de bom, de alegre ou triste, seja o que for, tem um objetivo final. O que importa é o como passamos por isso e o que aprendemos com cada situação, e não a situação em si, Porque, no fim, tudo aqui é passageiro, tudo é uma oportunidade de elevação. Que possamos, então, aprender e pedir como ela, auxílio mais alto, para fazermos o nosso melhor. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: os papéis da autoestima e do sentido de controle pessoal no processo de realização acadêmica. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Sociologia da Educação, pela primeira autora Catherine Ross e última autora Beckett Brough, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Bem, o que esse artigo nos traz? Ele traz uma análise de diferentes anos de escola de alunos e como a autoestima e o esforço pelo controle pessoal, ou seja, eu tenho um autocontrole e vou me esforçar para fazer o que precisa ser feito, ou seja, controle pessoal mesmo, das suas atitudes e ações. Como é que isso influencia o desempenho ao longo dos estudos, As aquisições, ir bem ou não na escola, nos estudos, na vida acadêmica. E é muito interessante, porque eles esperavam um resultado que fosse positivo. Quanto mais autoestima, melhor sempre o desempenho pessoal. E quanto mais esforço de controle, também melhor. O que eles perceberam? Quando a criança é mais jovem, nos anos mais inferiores, mais baixos, o que importa muito, no final das contas, é o exemplo e o ensino dos pais pelo controle pessoal. Olha só, ali a autoestima da criança é formada e ela pode influenciar sim a melhoria, o desempenho nos estudos, Ou seja,
quando está começando criança, está nas séries primeiras lá, tanto o ensino do controle pessoal quanto a autoestima criada pelos pais vão auxiliar no desempenho acadêmico escolar, beleza? Mas, à medida que passa de anos, o que vai continuar influenciando é o controle pessoal e não a autoestima. Olha só, os resultados do esforço e dos estudos vão acompanhar o controle pessoal de cada um para fazer o que precisa ser feito. Eita, olha como isso se aplica à vida de todos nós, não só no contexto de estudos e escolas, né? A ciência corroborando e comprovando o que a gente acabou de refletir no Evangelho, que é o esforço tanto dos pais para educar e ensinar a criança a ter autocontrole, quanto o esforço próprio nosso para termos um controle pessoal do que devemos fazer, vão influenciar os nossos resultados futuros. Quem semeia, colhe. Quem semeia coisas boas, colhe coisas boas. Quem semeia vento, colhe tempestades. Então, não tem como fugir. É uma lei perfeita de Deus. Tem que ser justo, que Ele é perfeito e justo. Então, que nós saibamos disso e busquemos fazer o nosso melhor e o nosso esforço pessoal sempre para frente, para a evolução. Que assim seja. Só uma observação, não quer dizer que a gente vai acertar sempre, tá? E isso as pessoas confundem às vezes, acham que tem que sempre acertar e conseguir, né, vencer quando faz esse esforço pessoal. Não, não é isso. É mesmo caindo, mesmo tendo dificuldades, manter o esforço contínuo. Levanta, continua esforçando. É isso, esse é o caminho. Vamos então à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, que a Tua luz nos guie para continuarmos fazendo a diferença em nossas próprias vidas, amparando também aqueles que nos cercam com esforço e com amor. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e ter essas mãos marcadas pelo suor, pelo trabalho, pelo bem e pelo amor, como ensinou Jesus no roteiro de vida e de luz. E assim, Senhor, pedimos a Tua luz para aqueles que mais sofrem, muitas graças e bênçãos sobre os anjos e mentores que nos guiam, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.